Bora trocar uma ideia mais próxima? Deixa eu perguntar um negócio pra você. Qual que é a intenção do seu coração? Qual é ou quais são as suas intenções aqui para estar assistindo esse devocional? Bom, é sobre isso que eu vou falar. Salmo 139:1 diz assim: Senhor, tu sondas e me conhece. Quebranta o meu coração. Já lembrei da música, né? Mas vamos lá. Qual é a motivação do seu coração em relação a Deus, em relação às coisas do Senhor, em relação às coisas que você está seguindo? O porquê você está seguindo? O porquê você quer seguir Jesus, na verdade? Já parou para pensar sobre isso? Por que você quer se aproximar de Deus? Por que você quer Deus próximo de você? Aí você pode falar para mim, Rafael, mas Deus é tudo de bom. Deus é amor. É por isso que eu estou próximo dele. Mas, nós precisamos entender qual é a nossa relação, qual é a nossa intenção verdadeira. Será que é apenas querer as bênçãos de Deus ou querer o Deus da bênção? Será que a gente só quer desfrutar do que o Deus da bênção pode nos dar? Ou nós queremos nos aprofundar e conhecer quem é o Deus que pode tanto nos abençoar? Essas são perguntas chaves que a gente precisa responder, precisa estar certo se é isso que nós queremos da vida. A bênção de Deus ou o Deus da bênção. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Então a gente já começa trocando uma ideia por aí. Lembrei desse versículo aqui agora, mas a maioria das pessoas, e eu não estou julgando, a maioria das pessoas só pensam e lembram de buscar a Deus quando está no perrengue, quando realmente apertou. E aí você pode até dizer assim, como eu já disse, agora é só Jesus na causa. Eu já falei isso, como se Jesus não estivesse na causa antes. Jesus sempre esteve na causa, mas eu sei, a gente tem esse costume de falar, vixe, agora é só Jesus na causa, porque muitas vezes eu me esqueço de colocar a causa para Jesus antes de eu tentar resolver qualquer coisa, porque para falar a verdade eu não tenho o poder de resolver nada sobre minha vida e nada sobre os meus planos. Primeiro eu tenho que colocá-los diante dele, e aí ele me capacita, e aí ele me direciona. A gente tem que ter ação, é claro, nada cai do céu, mas agora é só Jesus na causa? Não, a causa sempre foi dele. É sempre dele e por ele. E aí quando as coisas apertam, eu posso dizer assim, Senhor, me ajude, porque a boca tá magando. E aí eu me lembro de um dia, claro, uma situação totalmente diferente, né? Mas eu tava lá no Hospital Paineira, já internado de Covid, e eu mal conseguia segurar a minha respiração por 2 segundos. Essa é a verdade. Eu mal conseguia segurar. E aí eu fui ler o Salmo 23. Que salmo é aquele, meu irmão? Que salmo é aquele? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada vai te faltar. Se você colocar toda a sua vida diante dele, todos os seus planos diante dele. E eu vou misturando uma coisa na outra aqui, mas a verdade é, qual é a intenção do seu coração quando você procura Jesus? Quando você entrega os seus planos e os seus sonhos para ele? Você sabe dizer? Você já sabe responder? Porque diante do perrengue que eu estava passando, eu não tinha mais nada o que fazer. E aí eu li o Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará e está nas tuas mãos, Senhor. Uma mensagem nunca fez tanto sentido na minha vida, porque eu estava sofrendo na real, vivendo aquilo na real, e a única opção que eu tinha era, minha vida está aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não posso temer, está contigo a minha vida, Senhor. E a única intenção real que eu tive naquele momento foi, tá aqui, Jesus, tá na tua mão. E uma paz tomou conta do meu coração, cara, que eu não sei explicar daqueles dias em diante, tudo que eu vivi. Pulei fora do devocional aqui porque eu lembrei dessa etapa. Uma paz mudou de tal forma o meu coração que eu já não sabia o que ia acontecer. Mas já estava entregue a minha vida para ele, sabe? E nós não temos o que fazer, essa é a verdade. A gente pensa que sabe, a gente pensa que tem um controle, mas não tem. E o Senhor prepara momentos como esse para que a gente venha aprender que a nossa vida é totalmente independente de Jesus, cara. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo hoje, eu não sei o que você passa, não sei qual o problema, a angústia que você está nesse momento. Mas a nossa vida está na dependência dele. Esses dias eu compartilhei da minha vida atual aqui, no meu trabalho autônomo. E esse mês está meio devagar.
E a nossa vida está na dependência de Deus. É Ele que vai sustentar. Não adianta, se você estiver trabalhando registrado, CLT, pode cair dia 5, pode cair dia 30. E aí você pode até esquecer que a sua vida está na dependência do Senhor, mas tá. Tá, é Ele é que decide se vai cair naqueles dias. É Ele é que decide também se você vai continuar trabalhando no outro dia. Da mesma forma que é comigo, é Ele que decide o meu dia de amanhã. E eu não tô falando o que é bom, o que é ruim, CLT, nada. Quem é CLT não se preocupa, não é nada disso. Tô falando o que acontecia comigo. Eu me esquecia que aquilo fazia parte do cuidado de Deus pra minha vida. Só pelo fato de eu saber que automaticamente o pagamento ia cair. Minha experiência e como Deus tem falado comigo, que é Ele que vai resolver meus problemas, cara. Eu só preciso confiar, orar, ler a sua palavra. Eu só preciso ter as disciplinas espirituais e me jogar de cabeça porque Ele tem para minha vida, sabe? Alguns hábitos nós precisamos ter: orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos estar na comunidade, nós precisamos ler a Bíblia diariamente. Eu pergunto para você, você faz algumas coisas dessa aqui? Você tem feito algumas dessas disciplinas? Eu tenho falhado em algumas, confesso para você. Mas aqui diz assim, ó: uma pessoa interesseira não pratica as disciplinas espirituais. Ela não ora regularmente, ela não jejua, ela não é assídua na célula e nos cultos da igreja, ela não lê a Bíblia diariamente. Se nós não estivermos fazendo isso aqui, nós estamos sendo pessoas interesseiras em Jesus. Somente pelas coisas que Ele pode nos abençoar. E não pela coisa que Ele quer que nós façamos, que é dar conta do recado, que é fundar a cara na palavra, na leitura, na oração, jejuar e buscar o que Ele tem para nós. Se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos apenas sendo interesseiros, querendo só o que Ele pode nos dar. Precisamos aprender a fazer tudo, não por interesse, mas pelo amor que Ele tem por nós. Ele me amou primeiro, eu amarei para sempre. É isso que nós temos que fazer. Nós devemos ter um coração grato. A gratidão. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. E quantas coisas nós recebemos do Senhor e nem lembramos de agradecê-lo. Ou agradecemos da boca para fora e depois nem mudamos as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos comportamentos. É isso. Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus não por nos dar tudo que lhes pedimos. A gente tem que ser grato a Deus porque Ele não nos dá certas coisas, porque Ele nos conhece e sabe o que é bom para cada um de nós. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha feito sentido na sua vida, se te abençoou. Manda um comentário aí para mim saber quem é você. Tamo junto, até o devocional de amanhã. Valeu.